Bom dia, meus alunos. Então, hoje nós vamos iniciar mais uma aula de Química com o assunto de título, fração molar e molaridade. Nós iremos ver o que significa esses três conceitos, tá bom? Então, vamos lá, compartilhando aqui a nossa aula. Nós iremos ver aí o que significa cada um desses conceitos. Então, título, fração molar e molaridade. Nós iremos começar pelo título. Então, vamos lá. O que é esse título? Ele indica o número de unidades de massa de soluto existente em 100 unidades de massa de solução. Tá bom? Observação. Observação. O título é sempre um número puro e menor que a unidade. Eu vou mostrar isso aí na prática, como é que funciona. Devido à massa do soluto ser menor que a massa da solução, ok? Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, a massa do soluto vai ser menor que a massa da solução. Então, dá para a gente calcular o título em massa. Como é essa fórmula? O título vai ser igual à massa do soluto sobre a massa da solução, tá bom? Título é igual à massa do soluto, porque aqui sobre M1 mais M2? Porque M1 é a massa do soluto mais M2, massa do solvente. Então, isso vai ser igual a M, que é a massa da solução, tá bom? Então, aí a gente calcula o título. O título, ele não tem unidade, ok? Ele é adimensional e dá para calcular o título também em porcentagem, tá bom? Então, o título, ele sempre vai ser um número menor, como eu já falei, que a unidade, ok? Então, vamos aplicar isso aí, esse conceito, para fixar bem. Então, aqui a gente tem uma aplicação. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, e aqui tem a fórmula, em 1.600 gramas de água. Então, aqui eu tenho o soluto, que é a glicerina, tá bom? O soluto. Que vai ser a glicerina. E aqui eu vou ter a água, que é quem? É o solvente, né? Solvente. Então, ele quer aí o título, ok? Aqui nós vamos ter, ó, massa, gramas, 368 gramas de glicerina e 1.600 gramas de água. Então, massa. Aí nós vamos ter o título em massa, ok? Então, como a gente calcula? O título vai ser igual à massa do soluto sobre a massa da solução. E que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, vai ficar assim, ó. Massa da solução é igual a 368 mais 1.600 gramas. Isso vai dar 1.968. O quê? Gramas. Aqui a gente tem a massa da solução. Então, a gente vai aplicar no título. A massa do soluto, 368 gramas, dividido por 1.968 gramas. Isso aí
vai dar quanto? Vamos lá, calculando isso aí. 368 dividido por 1968, isso vai dar aproximadamente 0,18, ok? 0,18. Isso é o título em massa. Então, isso significa o quê? Em uma unidade de massa, a gente vai ter 0,18 de massa do soluto, tá? Dá para a gente colocar isso em porcentagem também. Vamos colocar em porcentagem. Então, em uma unidade, eu vou ter 0,18 de soluto, ok? Então, dá para a gente calcular em porcentagem. O que que eu faço? Eu pego o resultado do título 0,18 e multiplico por 100%, né? Isso vai dar, anda uma, duas casas, 18%. 18% de soluto. É que nem está na fórmula aqui, ó, como eu mostrei para vocês. O título em porcentagem, ó, massa do soluto sobre a massa da solução. Dividiu, multiplicou por 100%, eu vou ter aí a porcentagem do título em massa. Ok? Então, quando eu tenho 100% da massa, 18% vai ser o quê? A quantidade de soluto, tá bom? E se eu pegar 100% menos os 18%, o resto vai ser aí de solvente, tá bom? Vou fazer aqui para vocês. 100 menos 18. 100 menos 18 vai dar 82. Então, 82% é o quê? Solvente. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula aí o título em massa e a porcentagem das quantidades aí, de soluto e solvente. Vamos lá. Agora, dá para a gente também calcular o título em volume, ok? Então, o que é o título em volume? Tá? Em alguns exercícios, quando ele fala o título, ele dá essa nomenclatura aqui, ó, V/V, né? Significa o título em volume. E quando ele fala o título em massa, ele coloca M/M, tá bom? Título em massa, em volume, V/V, tá? Nesse caso aqui, ele está pedindo o título em volume. Olha aqui, ó. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, CH3COOH. Qual o título em volume e a porcentagem em volume? Tá? De 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei para calcular o título em massa. Então, o que é o título em volume? O título em volume é o volume do soluto
sobre o volume da solução. O vinagre é minha solução, tá bom? E o ácido acético é o soluto aqui, tá bom? Então, como eu vou calcular isso aí? Prestem atenção. Tá vendo aqui? Primeiro, eu tenho que igualar essas unidades aqui, tá bom? Eu não posso pegar 1 litro, pegar 55 ml e dividir por 1 litro. Eu tenho que ter as duas unidades iguais. Então, o que que eu vou fazer aí, no caso? Vou pegar 1 litro e passar para ml. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ok? Então, aí, ó, para eu passar de litro para mililitro, eu tenho que multiplicar por 1000, tá? Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ok? Fazendo essa transformação, agora dá para a gente calcular o título em volume. Ok? Então, eu vou pegar 55 ml dividido para 1000 ml. Corta ml por ml. Vai daí, vai andar 1, 2, 3. 0,055. 0,055. E ele quer a porcentagem do volume. Então, eu pego o resultado. 0,055 vezes 100. O que que vai acontecer? Vai ficar 5,5%. Ok? Então, aí, ó, eu vou ter 5,5% do soluto. Ok? E o que sobrar, né? 100% menos 5,5 vai ser igual a 94,5. É a minha porcentagem do solvente. Então, não tem mistério para a gente calcular o título, ok? Então, vamos lá, vamos à frente. Fração molar. Então, gente, o que é a fração molar? É a relação entre a quantidade de matéria do soluto e a quantidade de matéria da solução, tá bom? Então, dá para a gente calcular tanto a massa, a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. Tá? Então, a relação é o seguinte, é o número de mols, a quantidade de matéria do soluto, e a quantidade de matéria aqui, ó, da solução. Se eu quero saber a fração molar do solvente, vai ser a quantidade de matéria do solvente sobre a quantidade de matéria da solução. Lembrando que a soma das frações molares, no caso x1 mais x2, fração molar do soluto, mais fração molar do solvente, é igual a 1. Isso significa que esses resultados eles vão ser menores que 1 e, quando somados, eles vão dar igual a 1. Tá bom? Então, a gente utiliza isso aqui, eu no caso, para fazer uma prova real, né?
quando você faz o cálculo das frações e quer saber se eles estão corretos, soma eles, tem que dar igual a 1, tá bom? Se passar de 1 ou der menor, existe algum erro nesse cálculo aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos aplicar isso aí. Uma massa de 160 gramas de hidróxido de sódio foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Então, aí, ó, ele quer saber o X1 e o X2, tá bom? Então, a gente primeiro tem que descobrir o número de mols deles, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Tem que calcular a massa molar. NaOH. Vai ficar... O sódio é 23, a massa atômica dele. Como só tem o sódio 23, a do oxigênio 16 e a do hidrogênio é 1. Isso vai ser igual a 40 gramas por mol. Tá? Agora, vamos calcular a da água, né? H2O. H2O vai ser igual a 2 hidrogênios, 2 vezes 1, que é a sua massa atômica, mais 16. Então, aqui vai dar 2 vezes 1 é 2, mais 16, 18. 18 gramas por mol. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular o número de mols. Número de mols. Vou calcular primeiro dos hidróxido de sódio. Vai ser a massa, 160 gramas, dividido pela sua massa molar, 40 gramas por mol. Corta grama com grama. Número de mols vai ser igual a 160 dividido por 40, corta 0 com 0. 16 dividido por 4 é 4, né? Vai dar 4 mol. Tá bom? E o número de mols da água? Vamos lá, o número de mols da água. Vou calcular mais aqui embaixo. Vai ficar N igual 216, que é a massa da água, dividido por 18. Dividido por 18. Vai ser igual 216 dividido por 18 vai dar 12. 12 mol. Somando o número de mols do soluto com o número de mols do solvente, a gente tem o número de mols da solução, que vai dar 4 mais 12, 16 mols. Ok? Até dividir aqui, para não confundir. 16 mols. Agora dá para a gente calcular a fração molar de cada um deles. Vamos calcular do soluto. Vai ficar 4 mols, que nós descobrimos, que é o número de mols do soluto, dividido pelo número de mols da solução, 16. Isso vai dar 1/4. 1/4 é 0,25.
0,25, ok? E a fração molar do solvente vai ser 12 dividido por 16, que é o número de mols da solução. 12 dividido por 16, 0,75. Gente, como a gente está trabalhando aqui com o soluto e o solvente, pela lógica, dava para a gente identificar quanto seria essa fração molar do solvente. Se a do soluto deu 0,25, a do solvente teria que ser 0,75. Por quê? Se lembram lá que eu falei que a soma da fração molar do soluto mais a soma da fração molar do solvente tem que ser igual a 1. Então, pela lógica, aí já dava para a gente saber, ok? Então, só para relembrar, o que significa essa fração molar aqui? Significa que eu vou ter 0,25 de mol do soluto e 0,75 mol do solvente, tá bom? Então, vamos para o próximo conceito. Molalidade. O que é a molalidade? Indica a quantidade de matéria dissoluto que se encontra dissolvida numa massa de 1 kg de solvente. Então, é representado por esse W aqui, que é igual ao número de mols do soluto sobre a massa em quilogramas do solvente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular. Qual a molaridade de uma solução que apresenta 34,2 gramas de sacarose, dissolvidos em 200 gramas de água? Então, olha aqui, ó. Ele pegou a sacarose, é o nosso soluto, e dissolveu no solvente, né? Que tem 200 gramas. O solvente, no caso, é a água. Então, vamos lá, vamos calcular. Molaridade é igual número de mols do soluto sobre a massa do solvente. Vou representar aqui por M2 em quilogramas. Então, a gente precisa passar essa massa de 200 gramas para o quê? Quilograma. E como é que a gente faz isso? Divide por 1.000, tá bom? Dividindo por 1.000, a massa vai ser igual a 0,2 quilogramas. Essa vai ser o quê? A massa do solvente, tá bom? 0,2 quilogramas. Tá? E agora a gente precisa descobrir a quantidade do número de mols da sacarose. Então, o número de mols aí vai ser 34,2 sobre... Calculando aqui, gente, vamos lá. Calculando a massa molar, nós iremos calcular o número de mols.
Então, o número de mols, a massa molar da sacarose vai ser 342, ok? Aqui eu coloquei direto, mas você pode calcular em casa com calma, tá bom? Então, o número de mols vai ser 34,2 dividido por 342, que vai dar 0,1 mol. Então, aí eu vou ter o mol de quem? Da sacarose, tá? Sacarose. Sabendo disso, nós vamos calcular aí a molalidade. Eu vou fazer aqui numa outra página para ficar melhor, tá? Então, a molalidade vai ser o quê? Número de mols do soluto sobre a massa em quilogramas do solvente, tá bom? Então, vamos lá. O número de mols do soluto é 0,1, 0,1 mol dividido por 0,2 quilogramas, ok? Fazendo essa divisão, nós iremos encontrar o resultado de 0,5 mol por quilograma, não é isso? Então, o que que significa a molaridade? É a quantidade de mol do soluto por quilograma do solvente, ok? Então, a molaridade 0,5 mol por quilograma ou então 0,5 molar. Também pode ser dada assim, tá? 0,5 molar, a unidade de molaridade. Então, aí, gente, nós aplicamos os três conceitos: título, fração molar e molaridade. Eu espero aí que todos tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, deixe nos seus comentários e curta aí a nossa página, compartilhe, ok? E se inscreva no nosso canal. Muito obrigado aí a todos que participaram e até a próxima. Abraços.